Olá, hoje nós vamos conversar sobre a pequena coreografia do adeus de Aline Bay. Olá, eu sou a Jo, vocês estão no canal Jo Literatura e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro que mexeu muito comigo na última semana, que é a Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay. A Aline Bay nasceu em 1987. Ela é graduada em Letras pela PUC São Paulo e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. O romance de estreia dela, O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado em 2017, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, Prêmio Toca, além de ser finalista do Prêmio Rio de Literatura. A Pequena Coreografia do Adeus, publicado pela Companhia das Letras em 2021, é o seu segundo romance. E olha, pelas resenhas que eu estou lendo e pelas matérias que eu li aí em vários sites, em vários jornais, eu acredito que esse livro também vai ser bem premiado. E eu acho que tem tudo para ser. Esse romance, essa ficção escrita em versos, tem elementos muito poéticos, sentimentos muito complexos e muito pesados transmitidos de uma forma leve, de uma forma poética. É um livro que dá para ser devorado em apenas poucas horas. Ele é um livro irresistível, é um livro que eu gostei muito de ler esse ano, é um livro que cumpriu todas as expectativas que eu tinha por ele. Bom, como eu falei, ele é escrito em versos, é uma ficção, é um romance, mas escrito em versos. Eu estou lendo um outro livro também escrito dessa forma, com esse tipo de narrativa, com esse estilo de escrita, que é Garota, Mulher e Outras, da Bernardine Evaristo. É um estilo muito gostoso de ler, né? É muito bom, é muito confortável para o leitor, e é uma forma ali da escritora ali mostrar todo esse seu talento poético, né? Toda essa força poética. E a Aline Bay fez isso com muita tranquilidade. É uma escrita muito graciosa, muito elegante. Então vamos lá para a resenha do livro, né? Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu percebi nessa história maravilhosa, narrada em primeira pessoa por nossa protagonista Júlia. Ela começa ali na primeira parte do livro, falando da infância de Júlia, da infância com os pais separados. A gente começa a acompanhar esse processo de separação dos pais, um casal que vive sempre às turras, sempre brigando, um casamento nada feliz. O pai de Júlia, personagem Sérgio, órfão, foi criado em um orfanato. Em um determinado momento, Júlia diz que algumas pessoas se casam por obrigação ou por medo da solidão. Talvez ela estava falando aquilo se referindo aos seus pais, aos próprios pais. Assim como Sérgio, a mãe de Júlia, Vera, a personagem Vera, também não foi nada feliz na infância. Ela foi criada por mãe solo, o pai abandonou as duas quando a mãe dela ainda estava grávida. A mãe dela descontou todas essas frustrações na filha, na mãe de Júlia. Em alguns momentos, a Júlia diz, vai questionar, vai reclamar, vai lamentar a forma da criação, a forma da educação que a mãe lhe dá. É uma mãe muito agressiva, que a castiga muito, castigos físicos mesmo. Em alguns momentos espanca Júlia. E ela diz, a mãe de Júlia responde da seguinte forma: olha, tem mães bem piores do que eu. Não é mesmo, Sérgio? O Sérgio diz sim. A sua, por exemplo. Então leva a entender que a mãe de Júlia também sofreu todos esses castigos físicos na infância e reproduzia aquilo na criação de sua filha. O pai de Júlia, já infeliz no casamento, vai embora, deixa as duas
e Júlia reencontra o pai dela, ela está brincando no parque, ela reencontra o pai dela ali com uma namorada, e uma namorada toda sorridente, e ele também todo sorridente, todo feliz com a namorada. E ela diz, nossa, meu pai nunca foi tão feliz comigo, nunca demonstrou tanto prazer, tanta felicidade na minha presença. E demonstra na presença das namoradas. Os momentos com o pai são bem esporádicos. Aos domingos, ela passa os domingos com o pai, mas a gente vê um pai muito ausente, muito distante. Mesmo quando os dois estão ali passando aquele momento juntos, o pai é distante. Sempre falando muito pouco, sempre se expressando muito pouco com essa filha. E quando ela volta para casa, ela tem que aguentar todas as frustrações, todo o desespero, todas as angústias da sua mãe que desconta nela. Então a gente vê momentos assim muito tristes, muito pesados assim sobre Júlia, né? Então a gente vê uma personagem que sofre toda a opressão. Mais tarde nós vamos ver aqui nesse livro os tipos de opressão que essa menina sofre. A gente vê questão de rivalidade. A Júlia, ela vai se afastando cada vez mais das outras crianças. Ela vai desenvolvendo ali uma característica, uma personalidade bem antissocial. Ela não consegue ser bem aceita, ela não se sente bem aceita nos grupos, nos chamados panelinhas, guetos, grupinhos que se formam ali na escola. Além do desprezo que ela sente ali dos seus colegas, das suas colegas, ela sente esse abandono do pai e esse abandono tanto do pai quanto da mãe, porque apesar da mãe estar ali presente fisicamente, ela sempre está distante de Júlia, elas não conseguem ter uma relação saudável, já que a mãe está sempre descontando as suas angústias ali na sua filha. No paterno, e tem uma mãe extremamente agressiva. E aí isso vai formando ali, isso ali vai contribuindo para a formação da personalidade de Júlia. Ela vai se tornando, ela vai tentando repetir aquilo que ela sofre em casa, ela tenta repetir aquilo com as suas colegas. Em determinados cenas, nós vemos uma Júlia agressiva, partindo para cima de suas colegas, batendo em suas colegas. E num desses casos, e num desses episódios, a diretora chama os pais para conversar e fala, olha, a Júlia tá bem agressiva, ela tá bem antissocial, ela não consegue se enturmar, mas ela é uma menina muito criativa, uma menina muito inteligente, por isso eu sugiro colocar ela no balé. Porque ali no balé ela vai conseguir ali, né, expressar toda essa criatividade e também expressar todo esse sofrimento, né? Não falou com essas palavras para os pais, claro, né? Mas expressar todas essas dores, todos esses sentimentos de abandono, de solidão ali na dança. E é quando Júlia começa o balé, se encanta pelo balé, ela sente de fato que está ali expressando todo o seu sentimento, toda a sua dor, toda a sua angústia na dança. Ela acredita mesmo que ela sabe dançar, né? Na página 118, ela diz, eu nunca pensei em chegar tão longe, dentro de um corpo como o meu, que era dor, e se encolher pelos cantos. Eu era o lugar onde as pessoas depositavam suas variações de tristeza e raiva. Será que eu poderia dançar esse engano? Provar com movimentos rítmicos que sou forte. Eu queria entregar na dança o medo que sinto, deixar que ele se espalhe e se perca na música que dançaremos. Então, ela sente sim que pode se expressar por meio da dança. Na minha cabeça, lá no fundo, eu era a pena que antes de cair por terra, ensaiava sua dança, tímida, discreta e por isso belíssima. Mas a madame foi me contando com um balde de água fria nas mãos que tudo que eu sentia por dentro, essa chama, simplesmente não chegava a quem me via, com o seu corpo que carregava um pedaço de cada país que já tinha acolhido a sua dança. A madame me revelou que ao seu mundo
eu não causei nenhum abalo ou brisa. Ou seja, ela não tinha talento para dança, ela não conseguia transmitir tudo aquilo que ela sentia dançando para o seu público. Então, o que ela acreditava ali estar se expressando era só para ela, né? Era dentro dela. Ela não conseguia transmitir aquilo para o público. Em outros momentos, a Júlia nos mostra também o seu desconforto por estar no meio das bailarinas, estar no grupo das bailarinas, estar dançando com as bailarinas. As bailarinas cometiam muito bullying contra a Júlia. A Júlia sentia essa rejeição, sentia mais esse momento de abandono. Ficava ali por longos minutos, escutando o que as bailarinas falavam sobre mim. Queria dar liberdade a elas, que fossem mais longe, e elas foram. Me chamaram de besta, inútil, pesada, sem talento, feia, tenho pena. Pior que pedra, tenho pena. E que mais? Que mais, bailarinas? Digam mais, me contem tudo sobre mim. Mas elas não contaram. Elas não contaram. Com o passar do tempo, elas foram esquecendo, ignorando, desprezando Júlia. Então, Júlia sentia o abandono e o desprezo nos 3 ambientes de sua vida. A casa do pai, a casa da mãe e também na escola, no balé. Ela não se encaixava, ela não se sentia pertencente a nenhum grupo. Então, nós vimos aí todos esses acontecimentos nesses 3 ambientes, permitindo ali que se formasse uma personalidade muito introspectiva de Júlia. Bom, na segunda parte do livro, na fase adulta, Júlia decide se mudar da casa de sua mãe. Ela diz: olha, se eu continuar aqui, eu vou envelhecer. Eu fui uma criança velha, eu fui uma criança mais parecida com uma idosa do que com uma criança. Eu não vivi a minha infância. Eu não quero continuar assim. E aí ela pega as coisas dela e se muda para um quarto de pensão. E a mãe dela fica ali sozinha, demonstra um certo sofrimento, uma certa tristeza por Júlia ir embora, mas logo se acostuma com a ideia. E a Júlia volta para visitar a mãe apenas uma vez por semana. Tanto a mãe quanto o pai, ela visita uma vez por semana. E aí, nessa fase adulta, quando Júlia decide abandonar ali, quando ela, de abandonada, ela decide abandonar, ela consegue ali encontrar um pouco de felicidade. Ela consegue ali se encaixar em algum grupo, ela consegue ali fazer amizades. Em determinados momentos ela consegue até se sentir aceita. E aí ela tem amizades bem improváveis com a dona da pensão, com a patroa dela no café em que ela trabalha, com um escritor, com um cliente da cafeteria, um pugilista aposentado. E ali, naquelas conversas, algumas longas, outras curtas, a gente vê uma Júlia se sentindo cada vez mais à vontade, cada vez mais feliz e se sentindo cada vez mais aceita. No entanto, a gente percebe alguns traços de uma autoestima muito frágil, muito abalada, muito baixa de Júlia. Quando ela conhece o filho da dona da cafeteria onde ela trabalha, ele estuda na França, volta para passar o Natal com a mãe, está a passeio e tenta uma aproximação de Júlia. Mas Júlia se esquiva em todos os momentos em que ele tenta essa aproximação, como se ela se sentisse inferior a ele, como se ela pensasse que não está à altura desse rapaz e procura um outro rapaz ali, se envolve com um outro rapaz, um antigo amigo de seu pai, garçom em um restaurante que seu pai frequenta, como se ela falasse: olha, eu preciso estar com alguém do meu nível social, com alguém que sofre as mesmas opressões, os mesmos sentimentos de abandono que eu, já que esse rapaz estava separado, tinha um filho, mas via muito pouco esse filho, e ele contava para a Júlia a tristeza que ele sentia, a solidão, o sentimento de abandono por ter uma relação tão pouco frequente com o filho.
E era como se Júlia dissesse, olha, eu preciso ficar entre as pessoas do meu nível social. E eu percebi isso na Júlia, que vem lá desde a infância, essa autoestima muito baixa, essa autoestima muito abalada, quando ela recusa amizades investidas desse rapaz que estuda na França e está aqui de viagem. Uma coisa muito interessante, que eu até esqueci não, na verdade deixei para o final mesmo, é de falar que além do balé, desde a infância, Júlia encontrou uma outra forma de se expressar, que foi a escrita. Desde criança ela mantinha um diário, ela escrevia tudo o que se passava, todos os seus sentimentos, todos os seus momentos de tristeza, angústia, solidão, abandono e também poucos momentos de felicidade ela escrevia em seu diário. E ela desenvolveu um talento incrível para a escrita. Isso já tinha sido observado até pelas professoras e pela diretora. E é na fase adulta que ela se permite escrever. E ela começa a escrever um conto, e esse conto nós percebemos traços autobiográficos, porque narra a história de um garoto que sofre violência física pelo tio e que em momento algum tem a intervenção de sua mãe não defende. Então parece Júlia ali contando a partir de seu personagem Ed o que ela sentia da infância, quando sua mãe era agressiva, sua mãe batia nela, espancava ela e seu pai não a defendia, não fazia nenhuma intervenção. E até momentos em que ela falava, pai, eu venho morar com você. E o pai dizia, não, de jeito nenhum, eu quero a minha liberdade, eu gosto da minha liberdade. Então parece que ela foi desenvolvendo nesse personagem, no Ed, no personagem que ela escrevia, traços autobiográficos. E ela se torna uma escritora, ela consegue expressar todo esse talento que não conseguia expressar na dança, todo esse sentimento que ela tinha dentro dela, ela não conseguia transmitir na dança, ela consegue transmitir pela literatura, ela consegue transmitir por meio de sua escrita. Bom, sem mais delongas, não vou falar muito do livro, muito mais do que eu já falei, porque é um livro que vocês precisam ler, vocês precisam conhecer. Acredito que é uma das grandes publicações da literatura brasileira contemporânea, é A Pequena Coreografia do Adeus. Ouvi dizer que o peso do pássaro morto é tão bom quanto, ainda não li, mas já estou ansiosa para a chegada dele, para que eu comece a ler. Mas esse aqui, ele me conquistou, ele mexeu muito comigo. A escrita, o estilo de escrita da Aline Bay é belíssimo. Ela consegue transmitir, ela consegue transformar todos esses sentimentos em poesia. Vale muito a pena conhecer. Mas me conte mais, vocês já leram esse livro? O que acharam? Gostaram? Não gostaram? Vamos conversar um pouquinho. Para quem ficou até aqui, muito obrigada pela presença e até o próximo vídeo.